Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a leitura de hoje? Hoje a gente vai ler o livro de Gênesis, do capítulo 19 ao capítulo 21. Vamos lá? Capítulo 19. A noite estava caindo, quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra, e suplicou: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: Não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovem até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: Por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vô-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente. Este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então, os 2 homens perguntaram a Ló: Ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente esse lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, e ele os instava: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-no à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: Livra-te, salva a tua vida, depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres como os demais. Ló, no entanto, argumentou: Não, meu senhor, eu te rogo. Eis que teu servo encontrou graças aos teus olhos, e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha, sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: Faço-te ainda essa graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas.
Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície. E o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e as suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova, Nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho. Naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã. Na noite passada, eu dormi com meu pai. Façamo-los embriagar-se também nessa noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então, outra vez, deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz a um filho, e o chamou de Ben-Ami. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Capítulo 20. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou-a como sua mulher. Certa noite, Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: Vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se. Mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou: ela é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou: ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: Bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, pois, devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhes tudo o que havia acontecido, e seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: Que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti, para que atraias tão grande culpa sobre a minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: Quem te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: Eu disse para comigo: Certamente não haverá nenhum temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa de minha mulher.
Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe a mulher Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem desejares. A Sara ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a esposa de Abraão. Capítulo 21. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus havia marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. E pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou-se cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa na terra do Egito. Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com essa terra, em que vieste como hóspede, a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque
acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: Não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a esse respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou: A que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão replicou: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar de Berseba, porque ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão nas terras dos filisteus por longo tempo. Por hoje é isso. Até amanhã.